Deuses gregos. A mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionadas com os mitos dos gregos antigos e dos seus significados. Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualísticas. Os mitos gregos ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e de outras criaturas mitológicas. Ao longo dos tempos, esses mitos foram expressos através de uma extensa coleção de narrativas, que constituem a literatura grega e também na representação de outras artes, como a pintura da Grécia Antiga e a cerâmica de figuras vermelhas. Inicialmente divulgados em tradição oral poética, atualmente esses mitos são tratados apenas como parte da literatura grega. Essa literatura abrange as mais conhecidas fontes literárias da Grécia Antiga, os poemas épicos Ilíada e Odisseia, ambos atribuídos a Homero, que focam sobre os acontecimentos em torno da Guerra de Troia, destacando a influência de deuses e de outros seres, e também a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, ambos produzidos por Hesíodo. Os mitos também estão preservados nos hinos homéricos, em fragmentos de poemas do ciclo épico, na poesia lírica, no âmbito dos trabalhos das tragédias do século V a.C., nos escritos de poetas e eruditos do período helenístico e em outros documentos de poetas do Império Romano, como Plutarco e Pausânias. A principal fonte para a pesquisa de detalhes sobre a mitologia grega são as evidências arqueológicas que descobrem e descobriram decorações e outros artefatos, como desenhos geométricos em cerâmica, datados do século VIII a.C., que retratam cenas do ciclo troiano e das aventuras de Hércules. Sucedendo os períodos arcaico, clássico e helenístico, Homero e várias outras personalidades aparecem para completar as provas dessas existências literárias. A mitologia grega tem exercido uma grande influência na cultura, nas artes e na literatura da civilização ocidental e permanece como parte da herança e da linguagem do Ocidente. Poetas e artistas desde os tempos antigos até o presente têm se inspirado na mitologia grega e descoberto que os temas mitológicos lhes legam significado e relevância em seu contemporâneo. Seu patrimônio também influi na ciência, como no caso dos nomes dados aos planetas do Sistema Solar e em estudos teóricos, acadêmicos, psicanalíticos, antropológicos e muitos outros. Além de nos dias de hoje tradições neopagãs como a Wicca serem influenciadas por ela e outras como o dianismo, a astregueria e principalmente o dodecateísmo, ou neopaganismo helênico, tenham tentado resgatar suas crenças. A seguir, quais são os principais deuses gregos? Poseidon, o irmão mais velho de Zeus, e Hades é o deus do mar. Com o movimento de seu tridente, causa tempestades e terremotos, e sua fúria é famosa entre os deuses. Poseidon vive procurando aumentar seus domínios em diferentes áreas da Grécia. Hades, mesmo sendo irmão de Zeus e Poseidon, não vive no Monte Olimpo. Hades, como deus dos mortos, domina seu próprio território, ver o mundo dos mortos. Apesar de passar uma imagem ruim por sua função, não é um deus associado ao mal. Hera, terceira mulher de Zeus e rainha do Olimpo, Hera é a deusa do matrimônio e do parto. É vingativa com os amantes do marido e com os filhos de Zeus que ela geram. Para os gregos, Hera e Zeus simbolizam a união homem-mulher. Zeus, o filho mais novo de Cronos e Rhea, Verinício Titânico, é o líder dos deuses que vivem no Monte Olimpo. Ele impõe a justiça e a ordem lançando relâmpagos construídos pelos ciclopes. Zeus teve diversas esposas e casos com deusas, ninfas e humanas. Afrodite, o nome da deusa do amor significa nascida da espuma, porque diziam que ela havia surgido do mar. Afrodite é a mais bela das deusas. Apesar de ser esposa de Hefesto, teve vários casos, com deuses como Ares e Hermes e também com mortais. Hefesto, filho de Zeus e Hera, Hefesto nasceu tão fraco e feio que foi jogado pela mãe no oceano. Resgatado por ninfas, virou um famoso artesão. Impressionados com o talento dele, os deuses levaram Hefesto ao Olimpo e o nomearam deus do fogo e da forja. Apolo, o deus da luz, representada pelo sol, das artes, da medicina e da música, é filho de Zeus com uma titã, Leto. Na juventude, era vingativo, mas depois se tornou um deus mais calmo,
usando os poderes para cura, música e previsões do futuro. Ares. O terrível deus da guerra é outro filho de Zeus e Hera. No campo de batalha pode matar um mortal apenas com seu grito de guerra. Pai de vários heróis, humanos que são protegidos ou filhos de deuses, Ares ainda se tornou um dos amantes de Afrodite. Artemis. Irmã gêmea de Apolo, é a deusa da caça, representada por uma mulher com um arco. Contraditoriamente, também é a protetora dos animais. Artemis é uma deusa casta, virgem, que fica furiosa quando se sente ameaçada. Hermes. Filho de Zeus com a deusa Maia, o mensageiro dos deuses é o protetor de viajantes e mercadores. Representado como um homem de sandálias com asas, Hermes tinha um lado obscuro, às vezes trazia mentiras e falsas histórias. Atena. É a deusa da sabedoria e filha de Zeus com a primeira mulher dele, Metis. Seu símbolo é a mais sábia das aves, a coruja. Habilidosa e especialista nas artes e na guerra, Atena carrega uma lança e um escudo chamado Égide. Início titânico. O mundo surgiu graças ao titã Cronos, depois derrotado por Zeus. O mundo mitológico grego tem início com o casal Urano e Gaia. Urano, o céu, permanecia unido a Gaia, a terra, em um ato de reprodução constante. Dessa união nasceram os titãs, que não conseguiam sair do ventre de Gaia. Infeliz com os filhos aprisionados, Gaia ajudou um deles, Cronos, a castrar o pai. Com isso, Urano se separou de Gaia, uma metáfora que simboliza o surgimento do mundo após a separação entre o céu e a terra. Cronos passou a reinar, mas, com medo de perder o poder, engoliu os filhos que tinha com a titã Reia. Um deles, Zeus, escapou desse destino e resgatou os irmãos. Zeus derrotou Cronos em uma grande batalha, que deu início à Era dos Deuses. O mundo dos mortos. Território de Hades tem regiões celestiais e infernais. Na mitologia, a alma dos mortos vai para o mundo subterrâneo, governado por Hades. Para entrar, é preciso pagar o barqueiro Caronte, que faz a travessia do rio Estige. Por isso os gregos enterravam os mortos com uma moeda. No submundo de Hades, o morto é julgado por 3 juízes. Os que viveram uma vida correta são premiados e seguem para uma região chamada Campos Elíseos, uma espécie de paraíso, cheio de paisagens verdes e floridas. Mas o mundo subterrâneo também tem regiões sombrias. Os gregos que aprontaram na vida como mortal têm como destino o Tártaro. Equivalente ao inferno cristão, ele é um poço profundo, quase sem fim, escuro, úmido e frio.